O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, junto com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós estamos em plena quaresma. E como o canto inicial, ele é bonito, né? É de 1900 e roda quadrada, quando a gente cantava o povo de Deus. Então traz uma memória afetiva muito grande. Mas é tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E a quaresma, ela tem um caminhar muito próprio. A cada domingo, e onde foi o quarto, vem um tema específico. Semana passada, ecoava a semana inteira aquela imagem que nós tínhamos belíssima aqui, a samaritana e o poço. Ontem, quem foi à missa? Ou veio? Muito bem. Quem acompanhou pela televisão? Mas nem isso, Dona Maria. Mas deu Cristo. Mas, gente do céu, tudo bem. Se não pode ir na missa, pelo menos assista na televisão. Mas o bom é ir na missa, pelo menos na quaresma, deu Cristo. Depois, bom, ontem tinha missa das 8, aqui no santuário 9, 11, 18. Eu presidi em São José dos Pinhais, digo para vocês, foi muito bom. Primeiro visitei os irmãos maristas já idosos,
Foi uma alegria imensa ir naquela casa de recolhimento. Que alegria ver homens idosos que deram a vida inteira. Estão lá, gente com 96, 94, uma lucidez. Muito obrigado ao reitor da PUC que me fez o convite. Tomei café com eles, conversei. Depois, só contando para vocês um pouco do meu dia, saí de casa, era 1h30 da tarde, para a missa às 5. Fui para o seminário menor, onde padre João Maria, padre João Batista, os dois me receberam. Os seminaristas lá me fizeram uma homenagem, cantaram uma música linda, até chorei. Lembrei, quando olhava para aqueles meninos lá, lembrei do meu seminário, dei uma mensagem de fortalecimento, tomamos café. Ontem foi o dia, mesa farta, aproveitei de tudo, viu gente? Como dizia nosso querido Monsenhor Luiz Gonzaga, coma de tudo, mas não coma tudo. Foi o que eu fiz ontem. E depois, a missa maravilhosa com a presença do cônego Aleixo Warzinski, vai dar microfonia, filho. Cônego Aleixo Warzinski e também padre João Batista e também o coordenador, padre Márcio, coordenador da ação pastoral. Foi muito bom, gostei. Vim para casa leve e hoje ainda vivo essa leveza. Queridos irmãos, isso é evangelizar. E lá fiquei muito feliz porque nós somos da diocese de Curitiba, com Dom Peruso, mas a terra prometida está na diocese de São José com Dom Celso Marchiori, que não estava, mas fez-se representar com muita amabilidade. E ontem, para quem foi à missa, só fiz esse introito para contar um pouquinho da minha vida, como é que eu lido com as coisas. Quando possível, sempre faço uma visita, mesmo nos outros eventos. Sempre tem uma visita antes ou depois, geralmente antes. Depois a gente está muito cansado, esgotado. Mas ontem foi o lindíssimo evangelho da cura de um cego de nascença. Então, se lá era Jesus água viva, qual que é a mensagem a ecoar na semana inteira? Lá, água viva. Aqui, Jesus é a luz do mundo. É próprio deste quarta semana da Quaresma. E não podia ser diferente que o Evangelho é de João. O evangelista João, ele fala da palavra sinais. Ele não fala de milagres ou curas. O primeiro, por que ele fala de sinais? Porque João quer dizer que um fato, não é que não aconteceu. O fato aconteceu, mas o fato acontecido tem um significado muito mais amplo do que só o fato. Fiz-me compreender? Compreenderam isso? Vou dar um exemplo. Qual foi o primeiro? O Evangelho diz: qual foi o primeiro sinal de Jesus segundo São João Evangelista? Foi A transformação. as bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Será que isso era o máximo? Não. Será que aconteceu? Eu acredito que aconteceu. Sim, tudo que eu acredito piamente, um fato aconteceu. Mas quando João coloca um sinal, é que isso significa muito mais do que só água em vinho. Hoje nós estamos diante do segundo sinal. Qual foi o segundo sinal? Primeiro, não sei quando a gente volta à Terra Santa, está difícil lá, né? Mas temos programado uma para o ano que vem, vamos ver, se Deus quiser vamos. Mas a geografia da Terra Santa é muito simples: Judeia, Jerusalém. Galileia, você tem que entender, Cafarnaum, Nazaré. Samaria, Jesus vai pouco, só 3 regiões.
Não é como no Brasil, que tem tantas regiões. Lá 3 coisas você mata a charada. Tanto que conto para vocês, hoje eu estou mais conversador, que senti necessidade de começar a gravar catequese, viu, Margarida? Já gravei 6. Sinto que já tem bastante. Quem quiser, meu Deus, você tem todo dia, quanto que você tem do Padre Reginaldo todo dia, né? Oração da manhã, oração da tarde, leitura orante, experiência de Deus, missa, terço das Santas Chagas. Mas Deus colocou no meu coração que eu preciso voltar à catequese. E vou gravar programas catequéticos, explicando A, B, C da Bíblia. Já gravei 6 sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque eu acredito muito na catequese permanente. Quando tem a catequese criança, vamos ser sinceros, a gente absorve muito pouco, né? Todo mundo fez aqui catequese, mas muitas vezes a gente ia porque a mãe obrigava, porque o pai mandava, porque eu tenho que ir, senão eu não faço primeira comunhão, não é assim? Se eu não for, não faço Bom, mas eu acho que a catequese para os adultos, eu chamo de catequese permanente, é muito importante. E vou gravar de noite. Vou gravar à noite, não sei que dia, né? Nós já marcamos uma terça noite, quinta noite, depois de tudo, mas quero voltar. Deus colocou no meu coração e vou fazer. Por quê? Porque a gente tem que entender a palavra de Deus. Hoje, Jesus volta para Galileia. Então, Galileia é uma região pobre, uma região de agricultores. Ele nasceu em Belém, que é a Judéia, mas ele foi morar em Nazaré, que era a Galileia. Quando começou a vida pública, ele procurou uma cidade melhorzinha. É igual no Paraná, vamos falar assim, não tem as cidades que tem uma cidade maior? Por exemplo, eu moro minha família é de Paraíso do Norte, tudo que eles precisam, Paranavaí, Maringá. É assim ou não é? Se alguém está na região metropolitana, precisa de uma coisa, um hospital melhor, não vem para Curitiba? Jesus escolheu Cafarnaum, que era uma cidade maior, casa de São Pedro, e fez da casa de São Pedro a sua casa. Vai o evangelho, padre, o senhor está rodando muito. Não estou não, eu quero que vocês aprendam essas coisas. Jesus está lá e aparece um funcionário do rei. De que rei? Herodes. Este funcionário do rei não diz que ele era discípulo de Jesus. Ele era certamente um judeu, porque o rei Herodes era judeu. O funcionário dele tinha que ser judeu. Não era de se esperar uma fé. Não diz nada que esse funcionário tinha seguido Jesus em algum momento, mas ele ouviu falar de Jesus. Então começa aqui aspectos do primeiro sinal. Aqui, luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Como que nós chegamos à luz que é Cristo? Ouvindo falar de Jesus. Por isso é importante, meus irmãos, falar de Jesus. Vou repetir, em casa, fale de Jesus. Não fala da novela que já passou não sei quantas vezes, vale a pena ver de novo, você já viu. Não fale do Big Brother. Big Brother não leva para nada. Nem sei o que está acontecendo. Fala de Jesus. Fala para os teus netos. Fala para os teus filhos. Fala com teu marido, com a tua esposa. A fé entra pelo ouvido. Repito, a fé entra pelo ouvido. Por isso que nós estamos com a obra Evangelizar, e estou vendo esse esforço imenso. Nós vamos ter madrugada, estou ansioso,
além do Padre Renatinho, nós vamos ter mais um pedaço da madrugada ao vivo. Eita, padre, claro, meu filho. E os corujão de insônia? Quantas vezes a gente bate aquela insônia que luta e toma água com açúcar, não é não? Toma alecrim e toma chá de não sei o que lá, e não vem o sono. Você vai ter lá religiosas rezando, mas aí eu já não posso contar mais. Segredo. E ele chegou e disse para Jesus, volta um pouquinho lá, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, ouviu dizer. Então, como é importante falarmos, como é importante ter uma TV católica, um rádio católico, para falar sobre Deus. Às vezes alguém está dirigindo e está com a vida pensando em se jogar embaixo de um caminhão, e de repente mexe no rádio e escuta um rádio católico. Eu penso nisso. Às vezes a pessoa está indo em lágrimas, e de repente tem, por isso que eu estou investindo nisso, irmãos, não é por mim. E ele chegou perto de Jesus e disse assim: meu filho está morrendo. Repito, claro que aconteceu isso. De fato existiu um homem que foi até Jesus e disse: meu filho está morrendo. Mas João não colocou o nome do homem. Por quê? Porque representa todos nós. E quantas vezes nós estamos com os filhos morrendo? Também esse homem é Israel, é o povo de Deus de Israel dizendo a Jesus: os meus filhos estão morrendo numa religião rigorista, morrendo na lei, morrendo na impureza. Na verdade, esse homem representa muito mais do que uma pessoa física. Significa um povo dizendo: Jesus, nossos filhos estão morrendo. Somos nós que temos que pedir. Cadê os jovens das igrejas? Os netos não batizados? Os filhos que não vão mais à missa? Cadê os jovens que estão morrendo? E eu não digo no sentido literal da palavra, mas estão morrendo no uso das drogas, dos vapers da vida, que mudaram o comportamento, mas continuam com outros vícios, morrendo no apequenamento das redes sociais. Gente, nós estamos emburrecendo. Não se assustem que eu estou falando, mas é verdade. Nós estamos emburrecendo com as redes sociais. O Papa Francisco teve a coragem de dizer: padres, usem a inteligência e não a inteligência artificial. Use a inteligência, cabeça, massa encefálica, e não fique no IA para preparar os sermões. Oxente, se ele teve coragem. E nós? Quantos estão morrendo? Jesus, meu filho está morrendo. Jesus responde: se vocês não veem sinais, vocês nunca estão contentes. Se vocês não vejam prodígios, vocês não acreditam. Você vê que o funcionário do rei não deu nem bola para o que Jesus falou. Isso que é fé. Senhor, desce, meu filho está morrendo. É isso que Deus quer de nós. Você percebe que Jesus falou? Ele nem deu conta. Ele disse: desce, meu filho está morrendo. Só você pode trazer vida.
Só Jesus pode trazer vida para as gerações atuais. Só Jesus pode trazer luz no mundo, numa guerra sem sentido na Ucrânia, de um Oriente Médio de novo em pólvoras. Só Jesus pode trazer luz para um Brasil tão conturbado que nós estamos. Só Jesus é essa vida nova. Quando ele escutou isso, e é isso que o Senhor quer que nós professemos: Jesus, venha, venha porque meu filho está morrendo, venha porque eu estou morrendo, venha porque o mundo está perdido, venha porque a vida está se esvaindo. Jesus vira e diz: vai, teu filho vive. E depois a confirmação: foi a 13h que teu filho deixou, a febre deixou teu filho. Queridos irmãos, hoje a mensagem é vida. A mensagem de hoje é cura. Como eu disse, mais do que uma cura só, é perceber que Jesus Cristo é a luz que traz vida ao mundo. Jesus é a presença que cura toda enfermidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Lindíssimo, né? Então reze comigo agora: Jesus, Jesus, vem depressa, Vem depressa, porque minha família porque minha família precisa da tua luz, precisa da tua luz, precisa de vida. precisa de vida. Jesus, venha depressa, Jesus, venha depressa, porque o mundo está se matando, porque o mundo está se matando, a vida está se esvaindo, a vida está se esvaindo, a luz está se apagando. a luz está se apagando. Vem depressa, Jesus, Vem depressa, Jesus, na minha vida pessoal. na minha vida pessoal. Amém. Amém.